Olá, amigos da ADDE. Eu sou César Crispiniano, sou palestrante espírita desde 1993 e estou aqui na região de São José do Rio Preto para proferir uma série de palestras essa semana. A palestra que irei proferir agora chama-se Transformação, Renúncia e Amor, que fala um pouco dessa condição que o ser humano traz em si de buscar a sua evolução através das muitas possibilidades evolutivas que o Cristo oferece aqui na Terra. Também para lançamento dos livros Confissões de Sabedoria e Amor, que é um romance, do livro de contos Fé, Esperança e Amor e de reflexões diárias de Blandina. Que Jesus nos ilumine, nos abençoe, nos mostre sempre o caminho que leva para a verdade e para a vida. Nós estamos vindo do Piauí. Trago o meu calor para vocês. Eu sou espírita desde 1993 e logo após uns 3 anos de espírita comecei a ensaiar algumas palavras, a criar coragem, para depois sair por esse Brasil afora fazendo o que eu mais gosto, que é falar de Jesus, de transformação e de amor. Essa palestra eu comecei a mentalizar em uma tarde em que eu fui a uma repartição pública em minha cidade. Quando eu cheguei à repartição pública, naquela tarde, eu percebi que ela estava passando por transformações, por mudanças. Metade do piso da repartição já havia sido retirado e a outra metade já haviam posto um piso novo. O forro também estava sendo modificado, a instalação elétrica também sendo modificada. O reboco na parede já havia sido trocado até a altura de 1,5 m. As vidraças também haviam sido modificadas, os móveis estavam sendo trocados. Os funcionários da repartição de tudo faziam para nos agradar. E nós, clientes, de tudo fazíamos para nos sentirmos confortáveis. Mas foi uma frase escrita em uma faixa que estava fixada na parede lateral da repartição que me chamou a atenção. A frase escrita na faixa dizia o seguinte: para melhorar tem de piorar. Eu achei interessante porque a repartição estava bem pior do que anteriormente. Nós estávamos ali disputando espaço com trabalhadores que anteriormente ali não estavam. O piso estava sendo trocado. Nós tínhamos que ter cuidado ao pisar no assoalho. A iluminação não estava tão boa. E eu fiquei ali durante 40 minutos, que foi o tempo que levou para eu ser atendido, meditando, pensando se de fato para melhorar tem de piorar. 2 meses depois eu retorno à repartição. E quando eu retorno à repartição, a repartição estava totalmente modificada. A reforma havia sido concluída. E eu percebi que estava melhor. Eu percebi que o piso estava perfeito, a pintura na parede muito bonita, o forro todo trocado, a iluminação agora não exigia esforço da nossa visão, os funcionários trabalhavam felizes, nos atendiam, e nós também estávamos contentes de um ambiente tão agradável, o ar-condicionado funcionando bem. Então eu percebi que estava melhor depois de uma piora. No livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, de Humberto de Campos, ditado para Chico Xavier, o médium, Humberto de Campos diz que ali existe um personagem chamado Fernão Dias. E esse personagem faz uma analogia, uma comparação. Ele diz que o espírito é como uma gota de água cristalina quando está nos planos espirituais. Mas quando cai na terra, mistura-se ao lodo, à lama, à terra, ao pó da terra, e é como se ele se misturasse e se transformasse em uma gota de lama. Olha que interessante essa comparação. Quando o espírito está nos planos espirituais, isso agora é raciocínio nosso, ele se transforma como se fosse uma gota de água cristalina. Por quê?
Porque nos planos espirituais, o espírito começa a descobrir por que casou com essa esposa, por que teve esse esposo, por que teve esses filhos, por que passou por essa situação, por que desencarnou dessa forma. Ele começa a perceber os porquês da vida. E isso vai clareando as ideias dele, porque ele vai entendendo que foi um resgate, que foi uma oportunidade de crescimento e etc. O espírito, quando está nos planos espirituais, é como se fosse uma gota de água cristalina, porque os pensamentos e as ideias vão clareando, vão se iluminando. Mas quando o espírito está bem consciente da sua possibilidade evolutiva, o mentor espiritual toca no ombro dele e diz assim: agora você tem que reencarnar. Você vai voltar para a Terra em uma nova encarnação, porque você precisa evoluir. E o que é reencarnar? É essa gota de água cristalina cair no pó da Terra, cair na lama da Terra, misturar-se a esse pó da Terra, e ao misturar-se a esse pó da Terra, vem a lei do esquecimento. E vindo a lei do esquecimento, então o espírito já não sabe mais porque que casou com essa esposa, porque tem esse esposo, porque tem esse vizinho, esse outro vizinho, porque tem esses filhos. Ele já não sabe mais porque passa por essa situação. Dá uma sensação que piorou. Estava tão bem nos planos espirituais, estava tão confortável, estávamos trabalhando nos planos espirituais, entendendo melhor as situações da vida. De repente, misturamos novamente ao lodo, ao pó da terra, vem a lei do esquecimento, e vem uma sensação de que piorou. Olha só que coisa interessante. Mas Kardec disse que nada piora. Kardec diz que tudo melhora, que o espírito só avança, só progride. O espírito não retroage, o espírito não piora, o espírito só avança. Kardec disse: se só avança, de onde vem a sensação de que piora? De onde vem em nós a sensação de que piora? Eu raciocinando sobre isso, ainda baseado lá na frase que eu li, para melhorar tem de piorar. Certa vez eu lendo pela 12ª vez o livro Nosso Lar de André Luiz, eu catando coisas que talvez me interessassem, informações ali, eu percebi no 2º parágrafo. O livro Nosso Lar de André Luiz possui 2 cartas introdutórias antes do 1º capítulo. A primeira carta introdutória é do Emmanuel, quando Emmanuel nos apresenta André Luiz. Emmanuel é o guia espiritual de Chico Xavier, o médium autor da obra. E ele nos apresenta André Luiz na primeira carta. Na 2ª carta do livro, é uma carta do próprio André Luiz que ele apresenta o seu livro. Nessa 2ª carta, André Luiz, no 2º parágrafo dessa carta, antes do 1º capítulo, ele constrói o parágrafo tão bem escrito, considero um dos melhores que eu já li. E nesse parágrafo ele diz que nós, seres humanos na Terra, homens e mulheres, nós somos como um rio. Quando eu li essa analogia do André Luiz, essa comparação, eu fiquei me perguntando se nós somos como um rio. Por que eu me fiz essa pergunta? Porque eu acho que André Luiz não colocou lá essa ideia só porque ele acha bonita essa ideia. Certamente, se ele diz que nós, se ele nos leva a crer no parágrafo, que nós somos como um rio, é porque nós somos como um rio. Então eu comecei a perceber, comecei a pesquisar a filosofia dos rios. Eu tive a curiosidade de entender como é um rio, qual a geografia, a trajetória de um rio. Com isso, eu fui analisando se nós somos de fato como um rio. E comecei a me questionar mais ainda, porque um rio, ele alimenta centenas de milhares de pessoas com seus peixes. Um rio muda a geografia de cidades, estados, regiões. Um rio mata a sede de milhões de pessoas. Se nós somos como um rio, eu comecei a me questionar se de fato nós realizamos tudo isso que um rio faz. Se nós somos como um rio, aí eu comecei a acreditar que nós somos como um rio. E começando a acreditar que nós somos como um rio, eu comecei a imaginar se somos de fato como um rio. Porque André Luiz diz
Então eu busquei entender como nós alimentamos milhões de pessoas, como nós matamos a sede de milhões de pessoas, como nós podemos fazer isso? Mais ainda, pesquisando sobre os rios, para saber se somos como um rio, eu descobri que na vida nada piora, tudo melhora. Eu descobri que o espírito só evolui, cresce, segue, nunca volta, sempre avança, como Allan Kardec afirma. Eu descobri que o que sentimos são sensações, impressões de que piora, mas nossa vida só melhora, só avança, só progride. E eu quero dividir com vocês essa experiência que tive, essa descoberta que fiz. Então, passando a entender que nós somos como um rio, segundo André Luiz disse, vamos compreender agora a filosofia de um rio. E vamos nos colocar como um rio que somos, segundo a ideia de André Luiz. Se nós somos como um rio, e nós precisamos entender um rio para então nos compreendermos, se nós somos como um rio, eu tenho que perguntar para vocês, todos os rios possuem imagens? Todos os rios possuem imagens? Sim, todos os rios possuem imagens. Se nós somos como um rio, então nós devemos ter margens. Talvez possuamos margem, correto? Ok, se nós somos como um rio e possuímos margem, eu tenho que perguntar para vocês, quando nós estamos transitando as avenidas de São José do Rio Preto, e que pessoas estão transitando nas nossas laterais, nós estamos no nosso carro, bicicleta, moto, a pé, e outras pessoas estão transitando na direita, na esquerda, passando por nós. Quando nós estamos em casa, rodeado pelos nossos filhos, netos, bisnetos, pelo nosso pai, nossa mãe, nossa esposa, nosso esposo. Quando nós estamos na casa espírita, essa pessoa que está sentada à sua direita, que está sentada à sua esquerda. Quando nós estamos na universidade, na escola, e pessoas estão sentadas à esquerda, à direita, na nossa casa, o nosso vizinho da esquerda, o nosso vizinho da direita. Essas pessoas, pai, mãe, filhos, amigos, colegas, as pessoas que estão transitando, quando cruzam conosco nas avenidas de São José do Rio Preto, todas essas pessoas, eles são habitantes das margens do rio que somos, porque eles estão sempre ali em torno de nós, eles estão sempre nos envolvendo. Por que é importante saber se essas pessoas são os habitantes das margens do rio que somos? Porque se nós somos como um rio, é necessário compreender como nós banhamos essas pessoas, como nós envolvemos essas pessoas com as águas dos rios que somos, como elas mergulham em nossas águas. É preciso compreender que se somos como um rio, que água nós estamos dando para que os outros bebam? A água da sabedoria? A água da tolerância, do amor? Que água nós doamos para as outras pessoas enquanto rio que somos? Porque se essas pessoas são habitantes das margens do rio que somos, elas precisam mergulhar na profundidade desse rio para buscar os peixes da sabedoria, para alimentar-se dos peixes da tolerância, dos peixes da amabilidade, dos peixes da indulgência. Se nós somos como um rio, nós temos que entender a importância que somos e como nós estamos envolvendo as outras pessoas com as águas do rio que somos. Mas ainda nós devemos nos perguntar se nós somos como um rio. O que nasce nas margens desse rio que somos? O que brota nas margens do rio que somos? Que vegetação estamos oferecendo para a humanidade? É preciso se questionar enquanto rio que somos, porque nós molhamos as raízes das árvores. E a árvore da nossa vida, que nasce nas margens do rio que somos, que árvore é essa? Essa árvore que nasce nas margens do rio que somos, é uma árvore grande? O tronco é largo, grosso? Porque é preciso saber se esse tronco é forte. Porque é preciso saber se as árvores que nascem nas margens do rio que somos, possuem tronco forte. Porque esses troncos precisam segurar os galhos. E o que são os galhos que nascem nas árvores do rio que somos? O que seriam esses galhos? Um galho seria um filho, um tio.
Um galho é um vizinho, um galho é um avô, é um pai, o outro galho é um colega de trabalho, um galho é um colega de profissão, é um colega de casa espírita. Porque esses galhos precisam de um tronco para que possam se sustentar, para que possam crescer, para que possam produzir. E nós precisamos alimentar essa árvore com as nossas águas, para que ela possa sugar a seiva, manter-se viva e alimentar os galhos. Os galhos das árvores que nascem às margens do rio que somos, necessitam dessa energia que brota de nós, para que eles possam crescer. Mas ainda eu pergunto para vocês, se esses galhos crescem, eles produzem folhas? É preciso entender se produzem folhas, porque essas folhas projetam sombras. O viajor cansado descansa na sombra das árvores que nascem nas margens do rio que somos, e essa sombra alimenta essa pessoa que descansa nas margens do rio que somos. Mas ainda eu pergunto para vocês, se nascem folhas, produzem flores? É importante saber se a vegetação que nasce nas margens do rio que somos, produz flores. Porque as flores, segundo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14, Paulo diz: Deus é o perfume que por meio dos seres humanos, homens e mulheres na terra, enche o universo da sua sabedoria. Deus é o perfume que por meio de nós enche o universo da sua sabedoria. Que flores nascem nas margens do rio que somos, elas exalam o perfume que enche o universo da sua sabedoria. Mas ainda eu pergunto a vocês, se nascem flores, produzem frutos, frutos doces ou amargos, que frutos estamos dando para a humanidade? Se somos como um rio, segundo André Luiz diz, nós precisamos entender a filosofia dos rios. Entendendo a filosofia dos rios, nós iremos nos entender e saber quem exatamente somos. Pensando assim, eu vou contar para vocês uma história de um garoto. Um garoto, ele imaginava que era como um rio. Ele imaginava que ele, se entendesse os rios, estaria entendendo quem era ele. Então, ele procura um rio para conhecer esse rio. E quando ele procura este rio, ele mergulha na água do rio. Esse rio era muito grande. Ele encontrou um rio largo, caudaloso. Era um rio enorme. O rio surgia distante numa curva, desaparecia distante na outra curva. E o garoto não conseguia atravessar o rio a nado, de tão largo que era o rio. Era muito caudaloso. Nesse instante, o garoto mergulha no rio. Ele queria conhecer a profundidade do rio, entender o que havia na profundidade do rio, para assim então entender-se. E quando ele mergulha no rio, ele percebe que não consegue ver o rio por completo na sua profundidade, porque a luz do sol bate na superfície do rio e só ilumina 3, 4 metros de profundidade, não mais do que isso. O garoto só consegue ver 3, 4 metros de profundidade, o restante é totalmente desconhecido para ele. Ele tenta enxergar o rio por completo, mas não vê, porque a luz do sol só ilumina essa quantidade. Sabe o que isso me faz recordar? Um pensamento do Jung, da Joana de Ângeles. O Jung diz que o nosso consciente é somente essa porção que conseguimos ver nessa encarnação. É essa personalidade atual, é o que eu consigo conviver agora. O meu inconsciente é tudo aquilo que eu não lembro, mas que está aqui comigo, que me impulsiona, e que a Joana de Ângeles diz que está também as nossas vidas passadas. Tudo isso é o inconsciente. O garoto, ao banhar-se no rio, ao mergulhar no rio, está nos dizendo isso. 3, 4 metros que ele consegue enxergar é o seu consciente. Todo o restante do rio, que ele não consegue ver nesse mergulho, é o inconsciente. Faz parte dele, mas ele não consegue ver, não consegue saber
o que é exatamente todo o restante do rio. O garoto começa a nos ensinar que somos como um rio, que essa filosofia de um rio, que André Luiz fala, faz todo sentido. E isso desperta nele uma curiosidade. Se eu não consigo, ao mergulhar, entender um rio, então eu vou subir até as nascentes. Eu vou subir até as nascentes porque eu preciso descobrir como esse rio nasce. Eu descobrindo como esse rio nasce, eu vou entender como nasci, como surgi na terra. E o garoto começa a subir pelas margens. E ele vai subindo pelas margens. E à medida que ele vai subindo, ele percebe que o rio faz voltas. E ele está perdendo tempo nas voltas do rio. Então ele pensa assim: eu vou optar por um novo caminho. E vou por dentro da floresta. Porque assim eu não perco tempo nas curvas do rio, nas voltas, e chego mais rápido na nascente. Isso é muito interessante, porque ele está nos dizendo que às vezes nós estamos trilhando sempre os mesmos caminhos, por isso que chegamos nos mesmos lugares. Nós queremos um resultado diferente, mas seguimos pelos mesmos caminhos. O garoto está nos dizendo que nós temos que optar por novos caminhos nessa vida. E o garoto vai por dentro da floresta. Só que novos caminhos, muitas vezes não são fáceis, e nós sabemos disso. Novos caminhos trarão novos aprendizados, mas trazer novos aprendizados exige de nós mudanças, e às vezes são as mudanças que não queremos realizar. Quando o garoto entra por esse novo caminho, por dentro da floresta, ele encontra feras. Toda floresta possui feras. E quando o garoto se depara com as feras, ele sente medo, sente vontade de retornar, trilhar os velhos caminhos. Mas é preciso ter coragem, ter vontade nova. E o garoto segue então, mesmo com as feras. O que seriam as feras do caminho na vida do garoto? Uma fera, sabe, pode ser aquela pessoa que nos agride. Será que não? E nós dizemos assim: essa fera me caluniou, falou mal de mim, diz que fui eu que prejudiquei a outra pessoa, sem ter sido. E eu fico cheio de ódio. E eu digo assim: essa fera que me fez mal, essa fera me fez tanto mal que hoje eu estou sentindo ódio. E eu tenho ódio dessa fera. E eu não perdoo essa fera porque eu tenho ódio. Mas não foi a fera que colocou ódio em mim. As feras da floresta, elas podem nos caluniar, elas podem ser maledicentes, elas podem nos acusar do que quiserem, mas elas tão somente despertam em nós o ódio que já levamos. Ninguém põe sentimento dentro do outro, ninguém põe ódio dentro do outro. O outro só lembra, com a sua maledicência, com as suas calúnias, o quanto de ódio eu ainda possuo. Olha só, porque eu tenho a opção também de não carregar esse ódio, mas eu tenho a opção de sustentar o ódio que ainda possuo. Mas a pessoa que nos agride e que nós chamamos de fera, ela só está fazendo a caridade de nos lembrar que ainda sentimos raiva, ódio, intolerância. Elas olham para nós e dizem assim: eu vou te caluniar, e você vai despertar em você um ódio que você já possui, porque eu não tenho nada a ver com isso. E eu vou embora, e deixo você aí, para que você busque a cura do teu ódio. Porque eu vou viver a minha vida, e você vive a sua, conforme o teu desejo, a tua vontade. Isso é um problema teu. As feras da floresta só estão fazendo a caridade de dizer para nós em que nível nos encontramos. Agora o burilamento, a transformação, cabe a nós. Transferir a culpa não resolve. Trazer para si a responsabilidade é esse novo caminho que o garoto está falando para nós. A responsabilidade da nossa transformação, trazer para nós. É esse o caminho, esse novo caminho que o garoto está trilhando pela floresta. E o garoto anda,
E quando o garoto anda, ele percebe que a floresta às vezes é muito densa. A floresta às vezes é muito fechada. E o garoto tenta atravessar aquela mata. E ao tentar atravessar, os espinhos terminam ferindo o garoto. E sangra. Mas ele não desiste, dizendo para nós que nessa nova trajetória evolutiva, haverá momentos em que vamos sentir os espinhos, vai ferir, será difícil. Às vezes é a convivência com as outras pessoas, não será fácil. Às vezes são os problemas, muitos, vão terminar ferindo, vai sangrar, nós vamos chorar. Isso vai acontecer. Mas o garoto, após passar pela mata densa, novamente vem um céu aberto e estrelado. E ele fica feliz, porque ele começa a perceber que sara, a ferida vai sarando. E quando vai sarando, que ele olha para aquela ferida, é um aprendizado, é um ensinamento que foi cumprido. E ele olha e diz assim: agora eu sei por onde passei, trago em mim as marcas da vida que vivi, e isso me faz mais forte, porque agora eu vou seguir sem precisar repetir os erros, buscando ser sempre mais forte, porque as cicatrizes irão me lembrar do muito que eu fui, do muito que eu sou e do muito que eu ainda poderei ser, porque o Deus de ontem é o Deus de hoje e é o mesmo Deus do amanhã. E as mesmas feridas que foram saradas ontem são as cicatrizes de hoje. E amanhã, mesmo que elas possam se reabrir, ou outras picadas possam vir, eu já sei que poderei curá-las, porque o aprendizado ficou em mim. O garoto está dizendo que novos caminhos, por essa floresta chamada espiritismo, chamada família que temos, chamada vizinhança, chamada colegas de trabalho de casa espírita, esse caminho que nós vamos escolhendo seguir, os amigos do trabalho, e todos esses caminhos, haverão feras, haverão feridas, haverão espinhos, mas após passar por tudo isso, novamente, céu aberto, flores no caminho e estrada nova a ser seguida. O garoto então chega nas nascentes, e quando ele chega nas nascentes, ele sente uma decepção, porque a nascente do rio não era como ele pensava. O garoto pensava assim, na inocência dele. Ele pensava o seguinte: como o rio era muito largo, o rio era muito grande, esse rio nasce numa cratera gigante, um buraco enorme, jorrando milhões de litros de água, porque era muito grande o rio. No entanto, quando o garoto chega na nascente, não existe esse buraco enorme, essa cratera. Existe somente um olhinho d'água. Um olhinho d'água assim na serra, jorrando uma aguinha insignificante, um filetinho de água que ia descendo. E o garoto olha para aquilo e diz assim: mas como? Isso não é possível, me enganei, cortei caminho pela floresta e me perdi. Como que esse olhinho d'água, jorrando essa aguinha insignificante, esse filetinho de água que desce, que não representa nada, é o meu rio caudaloso? Mas nunca, eu me perdi. Vocês sabem por que o garoto pensa assim? O garoto pensa assim porque quando nós somos pequenos, quando nós somos um córregozinho, pequenos ainda, nós não compreendemos que é da simplicidade de Deus que nasce a grandiosidade de Deus. Nós não compreendemos ainda porque somos um pequeno córrego, que é da simplicidade de Deus que nasce as coisas grandes de Deus. Nós não compreendemos que é somente um olhinho d'água, eu sei. É muito simples e ignorante, como Kardec diz que todos nós nascemos. É muito simples esse olhinho d'água, mas já existe uma proposta divina. Ele vai crescer, ele será tão grande que irá produzir milhões de peixes, matará a sede de centenas de milhões de pessoas e alcançará o mar. Ele é pequeno hoje, simples, mas será grande, porque é da simplicidade de Deus
que nasce toda a grandiosidade de Deus. É um raio de sol que faz uma flor brotar todos os dias, desabrochar todos os dias. É somente um raio de sol. O garoto, na dúvida, pensa assim: eu continuo sem acreditar que dessa água insignificante, desse olhinho d'água, nasce o meu grande rio. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou descer o rio. Só que agora eu vou descer pelas margens e não vou entrar na floresta. Eu vou seguir sempre pelas margens, porque eu quero entender como cresceu. Eu quero entender como um rio cresce. E o garoto então começa a descer as margens. E quando ele começa a descer aquele córrego pelas margens, ele percebe que desse lado aqui, desse lado, surge um outro riachinho, um outro córrego. E ele vem jogando suas águas. Esse córrego vem jogando suas águas e as águas são violentas. Bate nas paredes, nas rochas, sangra. Águas violentas desse riachinho. E ele vem para jogar suas águas no rio do garoto. É um afluente. E ele vem violento e joga as águas no rio do garoto. O rio do garoto aceita as águas violentas daquele afluente. O garoto desce mais um pouco. E sabe o que o garoto descobre? Ele descobre que aqui vem outro riachinho, outro riozinho. E ele vem jogando suas águas e as águas estão sujas pela natureza. Águas barrentas, cheia de destroços, animais mortos, árvores caídas, folhas mortas. Vem descendo para jogar suas águas no rio do garoto. E o rio do garoto aceita esse afluente com suas águas sujas. Ele aceita. O garoto desce mais um pouco e quando chega mais embaixo, ele começa a perceber que vem outro riazinho, outro riozinho. E esse rio agora vem com as águas poluídas pelo homem. Águas escuras, mal cheirosas. As águas paradas, 0% de oxigênio. E vem para jogar suas águas mal cheirosas no rio do garoto. E o rio do garoto aceita. O rio do garoto aceita todas as águas que irão despejar nele. E quanto mais os afluentes jogam as águas no rio do garoto, mais o rio do garoto cresce. O garoto percebe que um rio só se torna grande, e olha que nós somos como um rio. Um rio só se torna grande se ele aceita os outros rios na sua vida como são e como estão. O garoto percebe que um rio só cresce, e olha que nós somos como um rio, se aceitar os outros rios. E sabem por que ele aceita os outros rios, mesmo com as impurezas? Porque ele sabe que quanto mais ele aceita o próximo, maior ele se torna, e quanto maior ele se torna, mais capacidade ele tem, pelo muito amor que ele vai construindo e criando dentro de si, mais capacidade ele tem de purificar suas águas. Um rio só cresce se aceita os outros rios como afluentes na sua vida, fazendo parte da sua vida, sem exigir dele mudança. O garoto desce mais um pouco, e quando ele desce mais um pouco, ele percebe que agora, nesse ponto do rio, o rio é tão calmo e sereno, o rio é tão tranquilo, suas águas são tão calmas e serenas, que na superfície do rio, calmo e sereno, forma um espelho d'água, e ao formar um espelho d'água, reflete um céu com as nuvens brancas de Deus e a luz do sol, que é a luz que ilumina o planeta Terra, é a luz de Deus na Terra. Um rio calmo e sereno, e olha que nós somos como um rio, forma um espelho d'água na superfície e reflete um céu. Mas o garoto desce mais um pouco, e quando ele desce mais um pouco, agora ele percebe que não. O rio agora é agitado, o rio está nervoso, o rio treme suas águas, e quando o rio treme suas águas, parece que de noite
Na madrugada anterior, teve uma tempestade. Houve tempestade. Porque o rio agora treme suas águas, está agitado, nervoso. E quando ele treme suas águas, ele não forma um espelho d'água na superfície. E como ele não forma um espelho d'água na superfície, ele não reflete um céu. Um rio agitado e nervoso não forma um espelho d'água na superfície e também não reflete um céu com as nuvens brancas de Deus e os raios do sol, que é a luz de Deus na terra. E nós somos como um rio. Os moradores chegam até as margens do rio, olha para aquele rio agitado e nervoso e diz assim: fulano, vamos mergulhar nessas águas, tomar um banho, pescar? E o outro responde: não, vamos não. Mergulhar em águas agitadas e nervosas, essas águas podem nos sufocar, vão nos tragar, podem até nos matar. Um rio calmo e sereno reflete um céu. Um rio agitado e nervoso reflete angústia, desconfiança. E nós somos como um rio. O garoto então chega no mesmo lugar onde tudo começou. O garoto chega no mesmo lugar onde ele começou a tomar banho, a querer descobrir o rio. E chegando ali, ele diz o seguinte: se eu conheci as nascentes, se eu entendi como cresce, se eu entendi a ser calmo e sereno, e aprendi a reconhecer quando sou nervoso e agitado, eu preciso saber onde isso tudo vai terminar. Eu agora vou descer o rio, para entender o restante do rio. E ele começa a descer o rio. E quando ele começa a descer o rio, ele começa a perceber que o rio tem pedras. Todo rio tem pedras, é verdade. Tem pedras, não tem pedras? Pedras aqui, pedras acolá. Todos os rios possuem pedras. Pedras pequenas, pedras grandes. O garoto percebe um movimento do rio com suas pedras. Como o rio trata suas pedras. E começa a trazer para a nossa realidade esse movimento do rio. Olha que interessante. Nós possuímos pedras. Às vezes é o marido que é uma pedra. Às vezes é a esposa que é uma pedra. Nós temos 4 filhos, 3 maravilhosos, mas tem um que é uma pedra. Na casa espírita, tem 10 tarefeiros. 8, que maravilha de pessoas. Mas tem 2 que só Jesus na causa. É uma pedra, são chatos. Na universidade, na escola, pessoal aqui maravilhoso, mas aquele cara do canto, que pedra. Que cara chato, ninguém quer fazer trabalho com ele. No local de trabalho, está tudo ótimo, se não fosse aquele rapazinho lá, que é uma pedra no nosso caminho. O vizinho da esquerda é maravilhoso, o da direita nem se fala, que um amor de pessoa. Agora o da frente é uma pedra, e tinha que ser da frente, que é para nós olharmos para a cara dele todo dia. Existem pedras no nosso caminho, assim como existem pedras no caminho do rio, porque nós somos como um rio, haveremos de ter pedras. Vamos entender como o rio faz com suas pedras. Como ela faz, o rio faz, nós faremos também, certo? Aqui é uma pedra pequena, minha mão aqui é uma pedra pequena. O rio faz seu primeiro movimento com suas pedras pequenas. Como a pedra é pequena, essa aqui é uma pedra, minha mão é uma pedra. Como essa pedra é pequena, ela fica dentro do leito do rio, dentro da água. Não é tão grande, ela é pequena. E essa minha mão, essa aqui, são as águas do rio. E ela vai descer, fazendo um movimento sobre essa pedra. Ela desce assim, ó. E segue. A água desce e segue. A água desce e segue. Que movimento é esse de uma mão na outra mão assim, ó? É o movimento do carinho. Olha que interessante. O rio acaricia suas pedras pequenas. O rio não joga fora suas pedras pequenas. O rio guarda, deixa ali. O rio fica dizendo assim: olha, eu estou ótimo. E você também? Fique aí dentro do meu rio, dentro de mim, guardadinha. Não precisa se preocupar. E o rio guarda as suas pedras, vai acariciando. Às vezes no começo, a pedra, ela é muito dura. E é uma pedra cheia de pontas. Com o tempo, ela vai ficando bem redondinha, bem lisinha. Você passa a mão e não fere. Vai melhorando essa pedra. Depois,
vem um movimento com as pedras grandes. A pedra é muito grande, assim. Ela é tão grande que ela não cabe dentro do rio, no leito do rio. Ela saca fora, de tão grande. Então o rio muda seu movimento. Agora, qual será o movimento do rio? A pedra está aqui, o rio tem que seguir. Qual é o movimento? Contorno, exatamente. Vai contornar a grande pedra. Eu vou fazer com meus braços agora, são as águas do rio. A pedra gigante está aqui na minha frente. E meus braços são as águas do rio. Eu vou fazer o movimento do contorno e vocês vão me dizer que movimento é esse que eu estou fazendo. Aqui são as águas do rio, vou contornar a pedra. Com as pedras pequenas, carinho. Com as pedras grandes, abraço. Todas as vezes que o rio passa por aquela pedra, todas as vezes que o rio passa por aquela pedra, o rio leva um grãozinho da pedra, um grãozinho de areia desce. Aí o rio vai passando e levando um grãozinho de areia. O rio vai passando e levando um grãozinho de areia. Aí a pedra vai diminuindo, diminuindo, até caber no coração do rio. É lindo, né? Mas vocês sabem quanto tempo leva? Milhões de anos, milhares de anos. Então, fica o ensinamento do rio, já que somos como um rio. Com nossas pedras pequenas, milhões de carinhos. Com nossas pedras grandes, bilhões de abraços. E muita paciência, porque isso vai durar centenas de encarnações, centenas de anos. Até que essa pedra um dia vai estar no coração do rio que somos. O garoto desce mais um pouco. E quando o garoto desce mais um pouco, aí é surpreendente. Quando o garoto desce mais um pouco, ele encontra uma cidade. E quando ele encontra uma cidade, ele percebe que os moradores da cidade, no final da tarde, descem até as margens do rio. As crianças descem para brincar, correr, andar de bicicleta. O casal de namorado se abraça, se beija ali, namoram às margens do rio. As senhorinhas, os idosos, sentam-se todos para ver o pôr do sol. O sol vem descendo e quando se aproxima do rio, o sol fica dourado e joga sua cor dourada sobre o rio, dourando a superfície do rio, dizendo para nós que nós somos como um rio e um rio pode brilhar para o mundo dourado como o sol. O casal de namorado fazem suas selfies, postam as fotos no Facebook, WhatsApp, Instagram, porque o rio é lindo dourado, refletindo para a humanidade o seu brilho do ouro. Mas a noite cai, e quando a noite cai, os moradores vão para casa, recolhem-se, e o rio fica ali sozinho. Um pescador aqui, outro pescador ali, e na noite escura, o rio sozinho, parece que é trevas. E ali sozinho na noite escura, o rio solitário, parece uma depressão, uma tristeza. Um grande rio toma da luz da lua e prateia suas águas. Porque um grande rio brilha sempre, seja dia, seja noite, seja luz, seja as trevas, seja ouro, seja prata, um rio brilha sempre. O brilho da luz de Deus que nasce da profundidade dos rios e reflete como uma luz intensa em sua superfície, para que a humanidade inteira perceba o brilho da luz dos rios que somos. O garoto então desce mais um pouco, e quando ele desce mais um pouco, o garoto percebe que desse lado do rio só fartura. Tudo que planta nasce, tudo que planta cresce. Irrigam a terra com as águas do rio. Nasce milho, nasce trigo. Tudo nasce, tudo é fartura na vida do rio.
E há momentos na vida do rio que ele sente que tudo está ótimo, está tudo bem, é tudo fartura. Mas o garoto desce mais um pouco. E quando desce mais um pouco, agora surgem montanhas. Montanhas altas, montanhas muito altas. E essas montanhas são difíceis, não são montanhas fáceis. O que é que o rio faz diante das montanhas? O rio olha para as montanhas e tem que buscar saídas. Olha só que interessante, o garoto percebe que agora o rio está passando por montanhas difíceis, e ele começa a se espremer, sente-se sufocado, passa entre as montanhas, mas não pode parar. O rio segue, o rio não para. Olha, gente, que interessante. Então, só foi uma sensação que piora, porque na verdade, diante das montanhas difíceis, nós vamos sentir uma dificuldade, vamos ter que nos virar em 10, dividir em 10, buscar novos caminhos, vamos nos sentir sufocados entre as montanhas, mas é só uma sensação de que piora, porque segundo Kardec, o rio segue, o rio avança. Vocês já viram o rio voltando para as nascentes? Impossível. É por isso que Kardec diz, primeiro André Luiz diz, somos como um rio, você só tem uma sensação de que piora, mas na verdade é como Allan Kardec diz, o espírito só avança, só progride, ele vai encontrar saídas, ele vai buscar meios e ele vai atravessar as montanhas. E após atravessar as montanhas, o garoto percebe que agora o rio segue reto, avança, o rio está novamente no caminho que tem que seguir. Foram momentos pequenos, que parecem eternidades, que ferem, que nos sentimos incapazes, mas são só momentos. Iremos atravessar as montanhas, porque um rio não para, um rio segue, e nós somos como um rio. Após atravessar as montanhas, o rio segue, e o garoto passa um breve tempo, sempre descendo e seguindo, e muito tranquilo. No entanto, mais distante, mais abaixo, agora são curvas, mas não somente uma curva, várias curvas. O rio parece que não sabe mais para onde vai, para onde segue, perdeu o foco. O rio está passando por muitas curvas, muitas curvas. Que curvas são essas no caminho do rio? Que curvas são essas? Uma curva seria o momento em que eu me envolvi com drogas? Uma curva seria o momento em que nós nos envolvemos com álcool. Outra curva seria o momento que nos envolvemos com prostituição. Outra curva seria o momento que nos envolvemos com corrupção. Outra curva seria o momento que nos envolvemos com ódio, a maledicência. Depois de tantas curvas que parece que o rio perdeu o norte, não sabe mais o caminho a seguir, o garoto percebe que o rio passou por todas as curvas também. O garoto percebe que o rio enfrentou todas as curvas e agora segue novamente, segue reto, sabe onde vai chegar, vai avançando. Mas acontece uma coisa fantástica, sabe o que é? O garoto segue, e quando o garoto segue, ele percebe que lá no final, o rio sumiu. O rio desapareceu. E o garoto fica se perguntando, como esse rio desapareceu? Como esse rio sumiu? Ele olha, pessoal, lá para o final, e observa que lá no final, o rio vai e some. Então ele corre até o local, para entender esse fenômeno. E quando ele chega lá, ele percebe que o rio não sumiu. O rio não desapareceu, o rio caiu. É uma cachoeira. O rio caiu. E quando ele percebe que o rio caiu, ele pensa o seguinte: eu passei por tantas situações, aprendi como se cresce, avancei, e eu não sabia que precisava cair. E essa queda é muito alta, é muito dura para mim, enquanto rio que sou. São necessárias mesmo as quedas são necessárias. O rio sente essa necessidade de cair, mesmo depois de grande. Eu vou abrir um parêntese na narrativa, para que nós possamos meditar se são necessárias as quedas.
No livro Boa Nova, de Humberto de Campos, psicografia de Chico Xavier, existe um relato, em um capítulo, que diz o seguinte: na cidade de Magdala vivia Maria Madalena. E Madalena, ali vivendo, ficou sabendo que certa tarde, um certo homem nas margens do mar da Galileia, o lago de Genezaré, em Cafarnaum, estava pregando sobre o amor. Madalena era prostituta em Magdala. Deitava-se com os homens em troca de presentes e de favores. Madalena, então, é tocada pela narrativa da sua serva, que diz que esse homem prega o amor. Então Madalena vai até Cafarnaum. E ali chegando, Madalena encontra Jesus pregando. Ela diz que escuta essas mensagens de amor de Jesus. É tocada por essa mensagem. Então ela deixa Magdala e segue o Cristo. Nós vamos encontrar Maria Madalena também no instante da crucificação. Narra o discípulo Mateus que Maria estava ali ao pé da cruz, Maria, mãe de Jesus, ao lado de João, o discípulo. E naquele momento Madalena aproxima-se e os guardas romanos impedem a aproximação de Maria Madalena. Nesse instante, Maria olha, a mãe de Jesus, olha para aquela cena e diz para o guarda: deixem-na passar, ela é da família. Madalena atravessa então e assiste a crucificação de Jesus ao lado de Maria, mãe de Jesus, dizendo para nós que agora Madalena, a prostituta de Magdala, faz parte da família de Jesus. Depois nós vamos encontrar Madalena, segundo Humberto de Campos e Roque Jacinto também no livro Maria Madalena, diz para nós que Madalena, no domingo, após a crucificação, Madalena vai então até o Santo Sepulcro, e ali chegando, a pedra do sepulcro havia sido retirada. Ela adentra o sepulcro, e quando ela adentra, ela percebe que Jesus já não está mais ali. Ela retorna, e quando retorna, ela vê um jardineiro, e ao ver o jardineiro, ela diz o seguinte: ali é Jesus. Então ela corre até a casa do caminho, avista João, Tiago e Pedro, e quando ela avista João, Tiago e Pedro, ela diz o seguinte, a frase que Madalena fala para os discípulos de Jesus naquele momento, essa frase está até hoje na nossa consciência, em nossos corações. E até a eternidade, quando nós chegarmos à perfeição, essa mesma frase estará ressoando em nossa mente e em nosso coração, até que todos os espíritos da humanidade cheguem à perfeição, a frase estará conosco. Madalena disse para Pedro: Pedro, o Cristo vive e está no meio de nós. Se você acredita que o Cristo vive, foi a prostituta de Magdala que disse. Ela caiu tão fundo, a sua queda foi tão fundo, no poço da prostituição, mas ela subiu tão alto dessa queda, ao ponto de merecer ser anunciadora de Jesus e da sua ressurreição. São necessárias as quedas. Saulo de Tarso caiu. Saulo de Tarso caiu quando perseguiu os cristãos em Jerusalém. Saulo de Tarso caiu quando incentivou o apedrejamento de Estevão. Saulo de Tarso caiu quando foi ameaçar Tiago e Pedro na casa do caminho. Saulo de Tarso caiu literalmente na estrada para Damasco. Ergue-se das suas quedas. Estuda o Evangelho de Jesus. E nós vamos encontrar agora Paulo de Tarso, saindo de Jerusalém, do Oriente Médio, passando pelo sul da Itália, subindo por hoje, o que nós chamamos, por onde hoje nós chamamos França, Espanha e Portugal, para pregar o Evangelho do Senhor, o Evangelho de Jesus, e criar as igrejas do Cristo no mundo inteiro à época, a pé, 4 vezes, a pé. Paulo de Tarso, que ergueu as igrejas do Senhor e escreveu suas cartas maravilhosas, orientando a humanidade inteira no caminho a Jesus, é o mesmo homem que caiu e apedrejou Estevão e perseguiu os primeiros cristãos. São necessárias as quedas são necessárias para a evolução do ser.
O garoto então desce pela lateral e olha para a cachoeira. Vocês já viram a cachoeira? Ao vivo, numa foto, numa novela. Já viram a cachoeira? É bonita? É linda. Ali é uma queda. Depende dos olhos que olham para as quedas. O rio estava lento. O rio estava muito lento. Quando cai, acelera e segue mais rápido. Estava lento demais. As quedas são lindas e são necessárias para a evolução do ser e dos rios. A partir desse momento, o garoto segue. Então ele chega no mar, o lugar onde todos os rios do mundo vão se encontrar. E chegando ali no mar, o garoto olha para aquela imensidão, a eternidade de Deus nas águas do mar. E ao olhar para ali, ele olha para trás e faz a sua última reflexão. Ele que agora não será mais rio, ele que agora terá a coragem de se misturar e unir-se a todos os rios do mundo e formar a imensidão do mar e dos oceanos. Ele olha para trás e faz a sua última reflexão. Meu Deus, eu nasci tão pequeno, Deus. Eu nasci simples na montanha, na serra. Deus, eu fui descendo e percorrendo caminhos estranhos, Deus. Deus, quanto mais eu aceitava os outros rios na minha vida, maior eu me tornava. E só cresci porque acreditei, porque aceitei os outros rios. Sabe, Deus, eu aprendi a ser calmo e sereno, formar um espelho d'água na superfície e refletir o céu. E nos momentos de angústia e dor, fui nervoso, não refleti o céu, mas segui. E descobri que depois poderia voltar a ser sereno. Deus, eu brilhei como ouro e dourei as minhas águas. Deus, eu prateei as minhas águas nas noites escuras, nas trevas, na escuridão. Mas eu aprendi a brilhar sempre. Compreendi as farturas, Deus. Amei as minhas pedras. Acariciei as minhas pedras. A todas guardei, a todas cuidei. Purifiquei cada pedra de grão em grão. Fui paciente durante milhares de anos, Deus. Mas guardei a todas, nenhuma recusei, nenhuma joguei fora, todas aceitei. Deus, eu avancei. Passei pelas montanhas difíceis, avancei. Passei pelas curvas do caminho, avancei. E da minha queda mais alta, Deus, o homem tomou das minhas águas, construiu uma barragem, uma usina elétrica, e eu fiquei preso. Eu queria seguir, Deus, mas não conseguia. Estava preso naquela barragem, Deus. Sabe o que fiz? Reuni todas as minhas forças, movi as turbinas da usina elétrica e gerei a energia que ilumina a cidade escura na noite dos homens. Mas eu brilhei sempre, Deus, e busquei brilhar sempre. Sabe, Deus, eu avancei e agora serei mar. Vou me jogar no mar, nesse lugar onde todos os rios do mundo um dia irão se encontrar. E se um dia todos nós chegaremos no mar, e mar seremos, deixa eu contar para vocês em 2 minutos, a filosofia do mar, porque um dia mar seremos. Quando nós formos mar, nós seremos 70% do planeta Terra, porque 70% da Terra são as águas dos mares e oceanos. 30% da terra são exatamente os continentes, terra firme, que surgem de dentro dos mares e estão banhados pelos mares por todos os lados, pelos oceanos. Nessa terra firme, 30% do planeta, moram 7 bilhões de pessoas, os moradores da terra. E nós vamos banhá-los quando nós formos mar, banhá-los por todos os lados. Os moradores, os 7 bilhões, vão trabalhar durante um ano e nas férias vão buscar uma praia para refazer as suas energias. Vão mergulhar nas águas do mar que somos ou que seremos. E ao mergulhar, ganharão forças para mais um ano de trabalho. Quando nós formos mar, nós iremos banhar e revigorar 7 bilhões de pessoas. Quando nós formos mar,
Nós iremos alimentar 7 bilhões de pessoas. As pessoas irão até as nossas águas, irão pescar os nossos peixes em abundância, irão levar para os mercados, irão vender nos mercados os peixes produzidos no mar que somos. Irão vender e com o dinheiro da venda do peixe, irá comprar carro, irá pagar a universidade dos filhos. Mas também haverão pessoas que com o dinheiro da venda dos peixes irão comprar drogas, irão se drogar, irão comprar álcool, cervejas, uísque, irão se embriagar por noites. Sabe o que faremos enquanto mar que somos? Iremos produzir mais peixes e daremos para esses homens mais peixes para que eles possam vender no mercado. E eles vão comprar mais drogas, e vão comprar mais álcool, irão se embriagar e irão se drogar. Depois, no outro dia, eles vão buscar mais peixes e nós vamos dar mais peixes. E sabe por que daremos mais peixes? Porque nós sabemos que aquele homem, ele é tão somente um córrego, um filete de água, simples e ignorante, não percebe o mal que está fazendo para si mesmo, ao usar drogas, álcools. E nós iremos compreender que um dia ele vai crescer e chegará no mar. Quando nós formos mar, nós vamos aprender a salgar a vida, porque nós daremos o sal da terra para 7 bilhões de pessoas, para que a vida tenha um novo sabor, não tenha um sabor igual, e seja diferente todos os dias. Quando nós formos mar, nós daremos tanto oxigênio que a humanidade irá respirar e terá vida, porque os mares produzem mais oxigênio do que todas as florestas do planeta. Quando nós formos mar, nós vamos aprender a amar 7 bilhões de pessoas, que eles irão morar nesse continente imenso, que é o coração do ser, o coração do mar. Quando nós formos mar, nós iremos amar e nos doar para 7 bilhões de pessoas. Quando nós formos mar, nós seremos tão grandes que receberemos as águas de todos os rios da terra. Guardaremos a todas e amaremos a todas. Quando nós formos mar, nós seremos tão grandes que nós vamos aprender a banhar, alimentar, salgar e amar todos da terra, sem distinção alguma. Quando nós formos mar, ainda somos um córrego, um riozinho ou um riacho, querendo crescer, precisando aceitar, se transformar, renunciar e amar, para alcançar o mar, o objetivo final de todos os rios. No mesmo parágrafo do livro Nosso Lar, André Luiz diz-nos que o mar e os oceanos é a imensidão de Deus. É ali onde a vida começa e é ali onde a vida termina. Eu passei 1 hora conversando com vocês e agradeço por terem me ouvido. Eu vim do Piauí, é tão longe. Agradeço por me receberem. Gratidão eterna por estarmos juntos na noite de hoje, por saberem me aceitar como sou, como estou. Gratidão eterna. Deixo com vocês um pouco do riachinho que sou, mas levo também de vocês. Levo muito de vocês, porque quando eu vim para São José do Rio Preto, eu vim com um pensamento, sabe, eu quero aprender o que é o amor. E nessa noite eu aprendi o amor nos olhos de vocês. Eu tinha uma curiosidade muito grande de aprender o que é a paz. Eu aprendi nos olhos de vocês. Sabe, quando vocês olharam para mim, eu aprendi o que é candura, caridade, solidariedade, fraternidade. Sabe, eu olhei nos olhos de vocês durante toda essa palestra, porque eu queria aprender o que é luz.
Eu queria entender Deus nos olhos de vocês. E vocês possuem Deus em vocês. A gentileza de Deus, de saber receber os outros filhos de Deus que vêm de tão longe. Eu aprendi na simplicidade dos olhos de vocês a amar vocês. Muito obrigado por essa oportunidade. E eu vou levar os olhos de vocês, eu vou levar o olhar de vocês marcado em mim, porque eu preciso plantar no meu Piauí a alegria de vocês, o olhar de vocês, o amor de vocês, a luz de vocês, para que o Piauí tenha mais luz, para que o Piauí tenha mais amor, tenha mais paz. Levarei comigo o amor de vocês. Gratidão eterna. Muito obrigado, muito obrigado.